Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aí com sistemas de coordenadas, né, de referência, especificamente algumas projeções cartográficas. E para a gente verificar essas questões, eu disponibilizei alguns dados lá no PVA-NET Moodle e eu baixei esses dados desse projeto que é o GADM, tá? É um projeto basicamente, né, a nível mundial, que tem a função de disponibilizar, né, em formato vetorial os limites administrativos dos países, né, e até limites e até sublimites administrativos como estados, por exemplo. Então é um dado que tem uma procedência, tá? Na página inicial aqui a gente também tem as questões de que ele disponibiliza alguns mapas, né, de alguns países. Eu vou clicar aqui no Brasil, tá? Então ele mostra para mim o limite do Brasil. Esses mapas estão mais prontos, né? Vou apresentar aqui os subdivisões, né, os estados. Eu tenho mapa de elevação, né? Eu tenho mapa de temperatura, eu tenho mapa de precipitação, eu tenho mapa de luzes noturnas, né? Que é bem interessante aí para definir onde que são cidades, tá? E a gente tem aí também a parte dos dados geográficos, né? No formato shapefile, onde você pode fazer o download aí por país, tá? Ou você pode fazer do mundo inteiro, tá? Tem outras versões, né, que são mais antigas. Eu sempre trabalho com a última, tá? E então é isso. Eu fiz o download, né? O arquivo vem comprimido, né, zipado. Então a gente vai dizipar ele. E no caso aqui eu peguei esses arquivos aqui, Brasil, continentes. Antes da gente trabalhar, eu queria explicar um pouco sobre a questão dos arquivos shapefile, né, que é os formatos vetoriais da Esri, né, que é uma empresa que produz esse tipo de padrão. E a gente, quando visualiza no Windows, né, a gente vê que um shapefile é composto de vários arquivos, né? É um conjunto de arquivos. A mesma coisa no QGIS, tá? Quando eu venho aqui, eu tenho, por exemplo, que o shapefile Brasil, ele é composto de um arquivo SHP, que é a parte vetorial, geométrica, né, dos arquivos. Um arquivo DBF, que basicamente é o banco de dados, a tabela de atributos, tá? Um PRJ, que trabalha com o sistema de coordenadas de referência, sejam eles geográficos ou projetados. Tem o SHX, que é o índice espacial que faz a ligação entre o SHP e o DBF. E tem o CPG, que é o código de arquivos de página padrão aí do sistema, tá? Então eu sempre começo, né? Vou começar pelos continentes, visualizando os metadados, a pré-visualização, o que a gente tem de atributo, né? Ele me fala aqui o caminho, né? Quanto o tamanho total, aquela questão toda, né? Que é do tipo polígono. Mas o que eu quero chamar a atenção na aula de hoje, que é o tema, né? É sobre o sistema de referência de coordenadas. No caso aqui desse arquivo, ele é um WGS84 geográfico, né? Cujo EPSG é 4326, tá? Então eu vou adicionar ele, né, à minha extensão. Só a questão de pré-visualização, né? Os continentes, tá? E os atributos, né? Com o nome dos continentes, algumas contagens aí. Eu vou fazer essa inserção dos dados. Então, tenho aqui os continentes do mundo. Eu vou apresentar para vocês uma barra de ferramentas, que é uma barra muito comum, tem em todo software, né? Que é a barra de ferramentas do projeto, tá? Ela que traz para mim informações, essa primeira barrinha aqui, ó, ela traz informações, né, de salvar ou criar um novo projeto, né? São atalhos, né? Abrir um projeto existente, salvar o projeto. A gente tem também um novo compositor de impressão, onde aqui a gente vai preparar o mapa para plotagem. Eu posso ter várias plotagens, então eu tenho que conseguir gerenciar os diversos mapas que eu estou querendo trabalhar. E aqui tem um gerenciador de estilos também, né, que me fala uma questões relacionadas sobre simbologia, que nós veremos em aulas seguintes. Então, pessoal, eu vou vir aqui no projeto e vou pedir para salvar, né, o projeto. Já tinha uma cópia aqui dele, só lembrando que o formato que o QGIS salva é o .qgz, tá? Então eu dei o nome de aula, projeto, tá? Vou salvar, como eu já tinha criado, ele pede para sobrescrever, tá? E aqui é interessante que quando a gente faz isso, no meus favoritos aqui, ó,
próximo deles, ele cria uma página, uma pasta que chama Casa do Projeto, onde ele cria um link já diretamente para as informações onde estão salvo o projeto, inclusive os dados, já que eu orientei que é bom salvar projeto e dados na mesma pasta, né? Vamos agora aqui no projeto, propriedades, tá? A gente já viu alguma coisa na aula passada, né? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Então, na aba geral, ele me mostra aqui o nome, o caminho do projeto, né? E, consequentemente, o nome, a página inicial. Eu posso escolher algumas informações aqui, plano de fundo. Uma coisa que eu acho importante é guardar caminhos relativos, tá? Tem caminhos absolutos e caminho relativo. Ele grava, né, para mim o caminho relativo com o nome da pasta e eu consigo abrir de uma maneira mais fácil em outro computador, sem ter que fazer a reposição de todas as camadas. Na aba medições aqui ele me fala, né, o elipsoide que ele usa como padrão para calcular as distâncias, áreas e etc, que é o WGS 84, EPSG 7030. Tem esses parâmetros aqui, o elipsoide, né, o elipsoide de revolução, as unidades de medida no Sistema Internacional de Medidas no que tange a medidas lineares em metros e as medidas superficiais em metros quadrados, tá? Ele tem também a opção de mostrar coordenadas usando unidades em graus, graus decimal, grau minutos e segundos, tá? Eu vou habilitar aqui porque no primeiro momento eu vou trabalhar com graus, minutos e segundos, tá? E tem outras informações em relação à linguagem. Metadado a gente já tinha falado na outra aula, né? Que é bem interessante essa questão aí de estar preenchendo os metadados para facilitar o intercâmbio de informação. E agora a gente vai trabalhar com SRC, que é o Sistema de Referência de Coordenadas, tá? Ele tem uma primeira opção aqui, né? Que é não mostrar, né, as projeções não conhecidas ou não terrestres, eu deixo ser desabilitado. Eu posso digitar aqui um nome de um sistema de informação de referência, né, um sistema de referência de coordenadas, ou o próprio código EPSG, tá, que ele vai filtrar para mim e vai me mostrar uma forma de consulta. Eu tenho aqui os sistemas de referências de coordenadas que são favoritos meus, tá? E aqui embaixo, né, eu tenho todos os sistemas de referência, sejam eles de coordenada geográfica ou sistemas projetados, e alguns que eu posso definir, eu posso criar sistemas de referência, né, igual a gente tinha comentado na aula. Então o QGIS ele tem muita coisa relacionada a sistemas de referências, tanto geográficos, né, como projetados, abrangendo todos os países do mundo, tá? Então eu tenho aqui, e os sistemas projetados também, muita coisa aí que a gente pode conseguir fazer vários tipos de trabalho aí. Então, a gente vai apresentar alguns dos principais para vocês aí. O primeiro que eu quero apresentar para vocês aí, né, talvez seja o mais comum, que é o padrão do SIGS, né, que é o WGS 84, né, WGS 84. Quando eu digito isso aqui, ó, vai ter muitos sistemas de coordenada geográfica e muitos sistemas de coordenadas projetadas. Então, fica difícil achar, né, olha a infinidade que tem. Então a estratégia que eu uso, em vez de digitar o nome do sistema, eu digito o código EPSG. Então 23 e 26. Ele fala comigo aqui, ó, WGS 84, tá? E eu clicando nele na parte de embaixo, aqui meus favoritos, ele vai me mostrar algumas informações, né, do WTK que a gente falou na aula, tá? Semi-eixo maior, semi-eixo menor, vai ter uma série de informações aí que vocês podem verificar, né, sobre o Biblioteca Project 4, a expansão, a extensão a qual ele é aplicado, veja que é o mundo inteiro, tá? Então esse é um dos sistemas. Se vocês perceberem no canto inferior da tela, né, aqui embaixo, é o sistema padrão, 4326, 4326. Agora eu queria mostrar para vocês alguns sistemas de coordenadas projetadas, tá, a nível global. Sempre pensando naquela questão de projeções equidistantes, que conservam as distâncias, as projeções equivalentes, né, que conservam as áreas, e as projeções conformes, que preservam as formas, tá? Então vamos começar algumas clássicas, né, a nível mundial. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a plate Carré, né, que eu falei com vocês, que é uma projeção que é utilizada em todo o sistema de informação geográfica. Quando você
traz para o sistema de informação geográfica, na tela do seu computador, que é bidimensional, uma informação que é tridimensional, né, que a gente está pensando ainda no elipsoide, o software de SIG ele faz uma projeção automática para você, e a projeção automática que ele usa é essa. Então eu posso digitar plate carré, né, que é o Word Plate carré. No caso, ela é a 54001, código EBSJ, tá? E seria o sistema de projeção, né, utilizado pelos SIGs encapsuladamente. Então, quando eu vou trabalhar com dados geográficos, né, que não estão projetados, e coloco no meu mapa a informação do sistema de referência, eu prefiro fazer isso aqui. Então, quando eu dou um OK, tá, fica a mesma coisa, né, no mapa, porque ele usa encapsulado. A única coisa é que na parte inferior aqui, direita, né, eu tenho o sistema de projeção sem estar encapsulado. Tá? Então vamos agora mostrar, né, vou de novo em propriedades, vamos ver outros sistemas de referência. Eu vou procurar aqui por uma projeção equivalente, né, que é a projeção de ITOF, que ela é muito utilizada, que é a 54043, ao Word ITOF. Tá? Se eu clicar nela aqui embaixo, ele me mostra a extensão territorial dela, né? E como é uma projeção equivalente, né, ela vai distorcer as formas. Eu vou dar um OK e vocês vão ver como é que vai ficar o mapa mundi. Então ele distorceu bastante as formas, né? Vocês podem perceber aqui que ele acabou dando uma arredondada, né, nos continentes, como é a característica do próprio sistema de projeção. Voltando aqui, eu vou nas propriedades do projeto novamente e vou apresentar para vocês uma projeção conforme, né, que preserva as áreas, que talvez seja a mais utilizada do mundo, que é a Mercato, né? Então é a 54004, que é o Word Mercato, né? Eu tenho todas as informações do WTK, da Biblioteca Project, né, 4. E eu tenho uma limitação dela, né, que é o Word Mercato, ela abrange uma área um pouco menor, tá? Em relação ao que a gente está trabalhando. Eu vou dar um OK aqui. A característica dela é deformar as grandes latitudes, né, as altas latitudes, na verdade. Então vocês podem ver que na Antártica aqui ela foi para o infinito, né, tal, porque existe um continente. Então ela deforma demais as latitudes, né, a não ser no Equador, né, que a deformação é menor. Vamos agora ver uma também que ela é importante no contexto de quem trabalha com mapeamento na web. Tá? Geralmente os sistemas como Bing, Google Maps, né, e vários outros aí que utilizam sistemas WebGIS ou SIG-Web acabam trabalhando. Então, às vezes, para compatibilizar você tem que conhecer, que é a 3857. Então é a WGS74, Pseudo Mercato, né? Então eu posso colocá-la também, ela vai voltar ao meu mapa, né? Não tem grandes alterações porque é uma pseudo, né? Então seria essas principais sistemas de projeção a nível mundial aí, pelo menos uma de cada propriedade, né? Equivalente, equidistante e conformes. Então, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover os continentes, tá? Vou remover, apertei o botão direito, né, na camada, lembrando que remover eu não apago da minha base de dados, eu simplesmente removo ela do projeto. Então, eu vou remover, confirmar a operação e vou aqui novamente, vou pegar agora o arquivo Brasil e inserir ele para dentro do meu sistema. Tá? Então, para começar aí, a gente vai ver as principais projeções nacionais. Primeira que é até utilizada pelo IBGE, né, é a projeção aí de mercado, que é a 5641, Sirgas 2000, que é o nosso sistema de referência oficial, né, Brasil Mercato. Então eu vou dar um OK, ele vai mostrar para mim aqui a feição sem grandes deformações, como a gente está vendo visualmente, né? Outra que é bem utilizada no Brasil é a policônica, né? Sirgas 2000. Então vamos vir aqui em propriedades. O número da policônica é 5880, Sirgas 2000, Brasil policônica. Vou dar um OK aqui.
Ele dá uma deformadinhazinha, uma deformada, principalmente na área sul do Brasil, né? Mas são as duas projeções quando se quer trabalhar com dados a nível nacional aí. Só aprofundar um pouco aqui na questão do CIRGAS 2000, né? Eu vim aqui em propriedades. Aqui dentro do QGIS a gente tem vários CIRGAS 2000, conforme eu expliquei na aula, né? Um planimétrico, um plano altimétrico e o cartesiano geocêntricas tridimensionais. O oficial no Brasil é o planimétrico, visto que o nosso datum altimétrico está em Imbituba, Santa Catarina, né? Ele é um datum relacionado com o geóide, o nível médio dos mares. Então, o datum planimétrico que geralmente se usa, né, no Brasil é o 4674, que é o CIRGAS 2000 planimétrico. Então, você vem aqui, ó, você consegue ver algumas informações, ó. Ele te fala o elipsoide, né, que é o GRS 80, algumas informações de unidade de medida, falando que ele começa em Greenwich, etc, né? E a gente tem informações, né, relacionadas à longitude, tá? Aqui assim, e também a questão da latitude, tá? Ele tem várias outras informações aqui, né, da própria biblioteca, tá? Então esse aqui seria o datum oficial que a gente utiliza. Então aqui eu tenho as coordenadas geográficas, né? Aqui embaixo eu tinha configurado para isso. Eu consigo visualizar aqui. Só a título de curiosidade, né? O CIRGAS 2000 ele tem o plano altimétrico, que no caso aqui é o EPSJ 4988, CIRGAS 2000. Aqui ele já conta com a questão da altitude geocêntrica e geométrica, tá? Referenciada ao elipsoide, tá? A gente tem também os CIRGAS cartesianas tridimensionais, que é o 4989, tá? Então aqui você não trabalha mais com latitude e longitude, e sim com as componentes cartesianas tridimensionais, tá? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, né, bem útil, que é a Reprojetar, que a gente vai utilizar quando o meu sistema está, por exemplo, em CIRGAS 2000, e eu quero, por exemplo, fazer uma projeção CIRGAS 2000 / policônica, né? Então, eu vou deixar aqui o meu EPSJ padrão, né, o CIRGAS planimétrico, que é o 4674, tá? Vou dar um aqui, vou dar OK, tá? Então, o meu projeto 4674, tá? Tá compatibilizado com meus dados, tá? Então, para me fazer uma reprojeção, né, eu venho aqui na barra de menus, gerenciar dados, reprojetar camada, tá? O QGIS sempre abre uma caixa de diálogo, tá? Para a gente conseguir trabalhar, onde ele tem uma abinha que chama parâmetros e outra o log, né, do processamento que foi realizado. Sempre do lado direito ele me explica o que a ferramenta faz. Então ele fala: este algoritmo reprojeta uma camada vetorial, cria uma nova camada com os mesmos elementos que a camada de entrada, mas com geometrias reprojetadas para um novo sistema de referência de coordenadas. Neste contexto, os atributos não são alterados pelo algoritmo. Então essa ferramenta ela muda a parte geométrica dos dados. Então, no sistema de informação geográfica, essa caixa de diálogo ela é muito parecida, né? O que aumenta é o número de configurações em todas as ferramentas. Então, geralmente, eu tenho uma camada de entrada, um procedimento intermediário, que no caso é escolher qual projeção eu vou utilizar, e os parâmetros de saída, né? Tem alguns parâmetros avançados também, que eu não vou entrar em detalhe nesse momento, e o resultado. Então, a minha entrada é o Brasil, né? PSJ 4326, e eu vou salvar aqui no Brasil policônica, né? Que é o 5880, CIRGAS Brasil policônica. Aí eu venho aqui e escolho o nome da minha camada de saída, tá? Eu venho salvar no arquivo, ele vai abrir minha caixa de diálogo. Eu vou na área de trabalho, onde eu estou sempre utilizando aqui, vou na onde que eu estou salvando os meus trabalhos, né? No caso aqui é o exercício 4, tem Brasil aqui, eu vou clicar só para pegar o nome mais automático e vou pôr aqui underline projetada, tá? Vou mandar salvar
e eu posso executar o arquivo aqui. Só mandar vir aqui no canto inferior direito e mandar executar. Ele vai executar, ele pula automaticamente para a aba de log. Aqui me dá todas as informações do que foi realizado, tá? E eu posso fechar aqui, tá? E ele criou uma nova camada. Percebam que são duas camadas diferentes, uma vermelha e uma amarela, que ela está projetada na policônica. Então eu vou remover a Brasil original, que está no sistema geográfico, remover, ok, e vou arrumar, né, obviamente, o meu projeto para compatibilidade de dados com o projeto no que tange ao sistema de projeção. Então eu venho aqui propriedades e venho aqui, vou escolher a 5880, que é Brasil, siglas 2000, policônica. Então agora os meus dados estão compatibilizados com o meu projeto num sistema de projeção, onde eu posso fazer as medidas, inclusive em metros. Só que para isso eu tenho que vir aqui novamente no projeto, propriedades, né, geral, e mudar aqui para unidades do mapa, né, que é no caso aqui em metros, e aqui embaixo eu vou ter as coordenadas projetadas, né, a nível nacional, siglas 2000, policônica. Para finalizar, eu vou salvar o meu projeto. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, pessoal.